O nosso tema de hoje, nós iremos falar sobre fraturas do calcânio. E as fraturas do calcânio, elas têm uma série de peculiaridades. Nós vemos aqui o calcânio, como sabemos, é um osso que fica numa área de carga, né? Aqui ele está sendo destacado para a gente conseguir ter uma visualização maior. Ele tem áreas que ele se relaciona superiormente com o tálus. Vemos aqui a parte inferior, onde ele toca o solo, uma porção anterior, onde o calcânio ele faz a sua relação, como vemos aqui, com o osso cuboide na parte lateral do pé. Na parte medial, nós vamos ter lá o sustentáculo talis. Aqui uma vista em imagens de tomografia, né, onde a gente observa aqui o calcânio, observa uma fratura aqui importante, veja o mecanismo aqui do tendão do calcânio que está tracionando aqui, tá? E a área da fratura com esse grande deslocamento. Aqui se observam essas alterações, conforme a gente falou, da área de fratura. Também podemos observar o nível da pele, contusões, né, alterações e sofrimento ao nível da pele. Enfim, aqui nós temos, a gente sempre comenta na primeira imagem, algumas imagens que nós vamos provavelmente discutir e debater melhor durante a nossa apresentação. Então, olhando de uma maneira geral, nós podemos ter desde fraturas, já que o nome é fratura do calcânio, desde fraturas mais estáveis, sem grandes deslocamentos, né, até fraturas com deslocamento, né, e fraturas podendo também ser tanto fraturas abertas, fraturas expostas, ou fraturas fechadas, que não têm o comprometimento da pele. De uma maneira geral, a gente vai abordar esses 8 temas hoje, uma parte de introdução, uma parte de anatomia, um mecanismo de traumas, com relação ao diagnóstico, como que chegamos a esse diagnóstico, a classificação dessas fraturas, né, as lesões que podem estar associadas, né, o tipo de lesão que pode vir associada com esse tipo de fratura, e também a parte, obviamente, do tratamento e as complicações que podemos esperar com as fraturas do calcânio. Aqui vemos alguns aspectos aqui também a respeito do calcânio. Aqui uma lesão grave, ó, com exposição, olha o comprometimento aqui de partes moles. Nós vamos ver durante a nossa aula hoje que é muito importante o envelope de partes moles. Muitas vezes nós temos que postergar o nosso tratamento se o paciente tiver, porque não é raro que esses pacientes muitas vezes podem estar envolvidos em acidentes automobilísticos, pode ser pacientes politrauma, né, com outros tipos de complicação, e muitas vezes você precisa, você não tem somente uma fratura do calcânio, mas sim uma entidade bem maior, voltada com traumas de alta energia. E nós temos que fazer o tratamento adequado para cada um desses casos. Agora, quanto à introdução, 2 a 3% de todas as fraturas são fraturas que atingem o calcânio. 60% a 75%, elas são fraturas desviadas, elas sofrem, né, algum desvio e elas têm traços intraarticulares, essas fraturas. A importância, conforme nós já comentamos, a importância de se dar uma atenção toda especial para partes moles e não ficarmos observando somente a fratura em si, a parte óssea e a nossa preocupação com a parte óssea. Temos que ter uma atenção toda especial para as partes moles. Também é importante, sempre que tivermos frente a uma fratura de coluna, pensarmos e avaliarmos outros segmentos. Nós podemos ter comprometimento da coluna, né, que corresponde a 10% dos traumas e fraturas, pode ter comprometimento da coluna, né, ou 26%, né, em outros membros. Pode estar também associada com problemas trabalhísticos, se o paciente tem algum benefício, né, com relação a quando ele se apresenta, né, após um trauma, né, que envolva o calcânio. E incapacidade pode acontecer por um período de tempo.
né? Esse período de tempo é variável de acordo com o número de lesões. Obviamente, se tiver lesões além da fratura do calcânio, esse tempo pode ser maior. Se for somente da fratura do calcânio, obviamente é um tempo menor, mas o indivíduo precisa ficar afastado provavelmente um tempo até que haja condições desse calcânio de haver o retorno para esse indivíduo para suas atividades. Quais os principais desafios, então, que temos quando nós avaliamos e estamos perante pacientes com fratura do calcânio? A anatomia, né, do ponto de vista tridimensional, ela é bastante complexa. O osso calcâneo, vejam aqui, isso uma vista superior, aqui numa vista do lado medial. Lado medial. Nós conseguimos ver facilmente o lado medial, porque é o lado onde nós temos o sustentáculo tali aqui, né, o sustentáculo do talos, e acima dele é onde nós teremos o talos, e acima, então, a pinça, né, formada, que vai formar o tornozelo. Então, vejam aqui o aspecto, né, das peças ósseas em si. Aqui, chama atenção que existem 4 facetas articulares. E essas facetas, tem uma faceta aqui mais anterior, que é para onde nós teremos a articulação entre o calcânio e o cuboide, que nós já falamos no início dessa apresentação. Muitas vezes essas fraturas e as outras facetas têm relação então com o talos, que fica acima, né, que fica nessa parte superior aqui, nesse espaço superior ao calcânio. Multifragmentares, muitas vezes as fraturas são multifragmentares. Vejo que como tem várias articulações, pontos de articulação aqui, muitas vezes esses traços de fratura, eles acabam atingindo as regiões articulares. Então, por isso de fraturas articulares. E também, como muitas vezes esses traumas são traumas bastante severos, traumas de alta energia, nós temos comprometimento de partes moles, como vocês observam aqui, lesões, né, áreas de equimose, áreas já começo de formação de flictenas, aqui com grandes flictenas, ou seja, muitas vezes, se você faz uma avaliação desse calcânio numa fase mais aguda, você deve pensar que muitas vezes ainda tem um período de tempo até que essas partes moles possam evoluir esse trauma. Por isso a importância também da elevação do membro, né, para diminuir em termos se esse membro ficar para baixo, como se sabe, pela drenagem, pelo trauma, a gente vai ter um extravasamento ainda maior, um edema maior, formação de flictenas ainda maior. Vejam, por favor, aqui, agora na parte anatômica, nós vamos fazer uma breve revisão anatômica. Esta é uma vista na parte posterior do calcânio, né? Vejo aqui, então, na parte posterior do calcânio. Aqui, assim, está a parte posterior. E aqui nós estamos fazendo visibilizando o calcânio, mas olhando ele de cima, certo? Então, numa vista aqui superior. Então, mais posterior, nós temos aqui onde nós teremos a inserção do tendão calcâneo. E aqui, essa é a porção medial, conforme já havia comentado anteriormente, né, que tem uma área aqui, que é o chamado sustentáculo tali, né, que é o sustentáculo do talos. É importante essa parte, essa estrutura óssea do calcâneo. Deve-se dar uma atenção especial quando existe fratura a esse nível. Depois nós veremos na classificação que quando existe comprometimento dessa parte mais medial e do sustentáculo do talos, nós teremos, em termos de classificação, o tipo C, que seria o mais grave, né? Ou seja, quando nós temos um tipo A pegando essa porção mais medial, daí um B, ou C quando nós temos nessa parte mais lateral. Nós vamos ver depois essa classificação daí com calma. E aqui nós temos, mais uma vez, agora uma vista, né, do calcâneo, agora uma vista posterior. Então, essa é uma vista posterior, aqui a gente vê essa articulação posterior da parte que relaciona o calcâneo. E aqui, aqui nós temos uma vista lateral, né? Nessa vista lateral do calcâneo,
nós podemos observar a superfície aqui talar posterior, que vai haver a comunicação com o talos na parte posterior. E aqui nós temos a parte articular, a superfície talar média nessa região. E aqui na parte anterior, nós vamos ter a parte talar anterior, e mais à frente, não está aparecendo aqui, aí seria a área de articular com o cuboide. Vejam agora aqui, o talos foi retirado de sobre o calcânio, então aqui nós podemos ter uma noção exata, né, do relacionamento entre o calcânio, as suas superfícies articulares, aqui com a superfície inferior do talos, né, que nós vamos ter a articulação subtalar. É muito importante nós termos noção anatômica dessa articulação, porque nós devemos ter um cuidado bastante especial em tentarmos fazer a redução dessa articulação nas fraturas articulares que comprometem essa articulação da melhor maneira possível. Tá? E aqui, mais uma vez, nós temos a parte articular, a fáscia, que vai se articular com o talos mais medialmente. Tá? E aqui nós teremos a parte que vai articular com o talos anterior. Tá? E aqui, abaixo dessa área, nós vamos ter a quarta parte articular, que vai fazer a ligação com o cuboide. Aqui uma vista superior, aqui o talos está agora acima, né, do calcânio, e abaixo nós conseguimos ver abaixo do talos o calcânio lá, ok? Então vejam que nós temos aqui fazendo parte, aqui onde fica a localização da articulação, né, a porção aqui de articulação de Chopard, e mais à frente, né, a parte articular de Lisfranc, que não tem, obviamente, Lisfranc não vai ter relação com a parte que nós estamos falando hoje, que é a parte do calcânio. E aqui uma outra vista, conforme a gente já havia comentado, agora uma vista posterior do calcânio. Né? Então vejo lá acima a articulação da parte posterior. Muito bem, vamos ver aqui, nós temos também toda uma parte ligamentar, esse é o aspecto lateral. Aqui nós temos a fíbula, nessa porção lateral. Aqui nós temos o ligamento fíbulo-calcaniano, né, que está nessa região aqui. E aqui são os talofibulares, né, na parte anterior. Mas o que importa aqui é nós observarmos o aspecto do calcânio, aqui acima a gente vê a articulação subtalar, o talos aqui acima, né? E aqui nós vemos num aspecto posterior, essa é a porção lateral com o maléolo fibular aqui. E aqui nós observamos o talos posteriormente e aqui a articulação subtalar numa vista posterior. Aqui uma vista na radiografia, depois nós vamos discutir com mais detalhes ainda, né, a formação aqui dos ângulos, do ângulo de Biller, tá, que é traçado essa linha na parte posterior aqui do calcânio, e a junção com esta outra linha, que vem também dessa parte posterior do calcânio, até essa porção anterior aqui, mais elevada aqui na parte anterior, já junto da sua articulação calcânio-cuboide. Aqui está o cuboide, aqui está o calcânio-cuboide, a parte superior. Então forma esse ângulo que o normal é em torno de 20 a 40 graus. E aqui, com relação também o chamado, né, ângulo crucial de Sand, que tem também esse aspecto. Aqui ele não está desenhado, mas depois nós vamos ver como que é feito o desenho desse ângulo, sendo que o normal é variável, tem lugares que falam entre 95, né, 90 a 115 graus, e outros lugares falam em torno de 120, 130 até 145 graus. Com relação à parte anatômica, que é uma importância da anatomia para fazer a correlação com os exames de imagem,
Nós vemos aqui uma tomografia, um corte tomográfico, e as relações aqui do calcânio, conforme estamos vendo nessa região aqui, um corte do calcânio, e aqui um corte do talos, e acima a tíbia. E aqui mais anteriormente os demais ossos aqui da parte do pé. Agora, falando um pouquinho mais e como nós podemos definir esses ângulos, falando inicialmente do ângulo de Biller, é um ângulo que o normal desse ângulo é em torno de 20 a 40 graus. Ele é formado, né, por uma linha que passa entre o aspecto póstero superior do calcânio e o ponto mais alto posterior da superfície articular subtalar aqui, né, na faceta posterior. Então você vai traçar essa linha A. E a linha B, você passa, é uma linha que vai passar entre o ponto mais alto superior aqui do processo e do processo anterior, né, do calcânio, e o ponto que temos aqui e o ponto mais alto, né, da superfície articular subtalar. Com isso nós vamos ter a formação desse ângulo, como a gente vê aqui, de 20 a 40 graus é normal. Ele é utilizado para... Por que nós estamos falando desses ângulos? Porque ele é utilizado, você precisa saber que a configuração desses ângulos, ele é muito utilizado para verificar. Muitas vezes você pode não estar enxergando ou visibilizando, né, a área da fratura, o traço de fratura, mas a alteração desses ângulos pode levar a gente a suspeitar de uma fratura ao nível do calcânio. Então, com esse objetivo que a gente precisa saber como traçar esses ângulos. E também um outro fator aqui importante é que, com relação ao ângulo de Biller, quanto mais energia tiver para gerar o trauma, para fazer a fratura, e quanto maior for o comprometimento e ficar menor esse ângulo de Biller, pior vai ser o prognóstico dessa fratura. E no tratamento cirúrgico, quando você tenta fazer a reconstrução do calcânio, se você não conseguir fazer uma boa recuperação da formação desse ângulo de Biller, também os resultados também vão ser piores, esses resultados, ou seja, o paciente não vai ter uma boa recuperação. Quanto aqui, mais uma vez, definindo, agora aqui mostrando no desenho, fica às vezes mais fácil do que lá na radiografia, mas olha aqui, você vê nessa porção aqui, e aí nessa porção aqui você está observando a articulação subtalar na sua porção posterior, né? Então aqui assim tem a parte média, a parte posterior. Então você vai traçar essa primeira linha, e a segunda linha você vai passar também dessa porção que está aqui, para até chegar nessa porção aqui anterior, que fica na parte superior da articulação entre o calcânio e o cuboide. Veja então mais uma vez, e aqui mostrando numa fratura, vejam que esse ângulo ele acaba diminuindo, né? Porque com a pressão, com o impacto que acaba sofrendo o calcânio, nós temos uma diminuição desse ângulo. E aí todo o nosso trabalho é para tentar reconstruir esse ângulo, na verdade, tentar reconstruir a articulação, tentar reconstruir o osso propriamente dito, e com isso, obviamente, os seus ângulos. Veja aqui um exemplo. Então, numa fratura, que esse ângulo, ele está um pouquinho abaixo. Aqui nós temos a fratura, né? E aqui está um ângulo de um tornozelo normal, com cerca de 40 graus. Aqui agora falando um pouquinho sobre o ângulo o ângulo crucial, ou ângulo crítico de Giussani. Nós temos aqui alguns, conforme eu falei para vocês, alguns autores falam entre 95 e 105 graus, depois a gente vai ver também outros valores. E aqui como definir esse ângulo, né? Então uma linha que você pode fazer a linha A, que ela seja tangente a essa borda articular da faceta posterior do calcânio. Aqui nós temos a faceta posterior do calcânio, passa uma linha que seja tangente a essa borda, e inclinada, né, inferiormente aqui, certo? De posterior para anterior. É isso que você vai ter para formar a linha A. Para formar a linha B, né, você vai fazer uma linha tangente à borda superior aqui do processo anterior do calcânio. Aqui está o processo, a parte anterior do calcânio. Então, o encontro dessas linhas é que você vai encontrar ali o normal em torno dos 95 a 105,
ou segundo outros autores também falam que pode ser até de 120 ou 130, 145. E aqui mostrando a formação, então, desse ângulo. Ok? As linhas aqui, segundo aqui descrito, as linhas para determinar o ângulo crítico, né, elas se estendem através da superfície articular talar posterior, como nós falamos antes, né? Aqui está a superfície talar superior, você passa uma linha aqui, né, entre o calcâneo e o talos, e o ângulo do ponto do seio do tarso. Aqui nós temos o seio do tarso, né, em relação ao ponto mais alto da superfície anterior do osso cuboide. Né? Então, aí você passa essa linha e esse ângulo formado. Tudo isso a gente tem comentado a respeito para entender esses dois ângulos, tanto o ângulo de Behler quanto o crítico de Gisan, mas existem trabalhos como esse que foi publicado aqui no American Journal of Emergency Medicine, onde ele mostra que eles fizeram um estudo onde fizeram avaliação em vários casos aqui, né, mais de uma centena, né, 133 pacientes, né, e esses pacientes tinham fratura de calcânio e foram avaliados, né, pelos médicos que estavam fazendo a avaliação, e eles observaram o seguinte com relação à conclusão. Eles foram avaliar a validade ou a necessidade da utilização desses ângulos. E eles chegaram à seguinte conclusão, que o ângulo de Behler, ele é um pouco útil. Já o ângulo crítico, né, de Gisan não é útil no diagnóstico das fraturas do calcânio, segundo esse trabalho. A confiabilidade entre examinadores para o ângulo de Behler, ela é excelente, né? Mas já para traçar esse outro ângulo, né, o ângulo crítico de Gisan, ela já é ruim. Os médicos da emergência, eles foram capazes, esses que participaram desse trabalho, eles foram precisos em 97,9 de fazer o diagnóstico, revisando simplesmente, né, os filmes, as radiografias, sem a necessidade, né, das medidas angulares. Bom, mas a gente também comenta aqui, porque costuma cair em provas, cair em avaliação, e você precisa saber sobre esses ângulos e como traçar esses ângulos. Tá? Aqui mostrando do ponto de vista anatômico, vemos uma fratura aqui importante, aqui também vemos traços de fratura. Tá? Aqui, num axial de calcânio, essa é uma vista do axial do calcânio, aqui vemos o sustentáculo do talos. Aqui temos também área com fratura, aqui temos a parte central, que parece que está deprimida. Aqui, com relação à coluna lateral, essa é a parte lateral, também existe uma fratura. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso, exatamente isso. Então, é importante a gente tanto fazer uma radiografia no aspecto em perfil, para poder fazer, para ter uma noção de onde estão esses fragmentos no espaço, bem como de uma radiografia também em axial de calcânio, porque ela nos dá mais informações ainda sobre a localização e os traços dessas fraturas. Quanto ao mecanismo de trauma, geralmente, conforme nós já comentamos, são traumas de alta energia, causados ou por queda, né, queda de altura, ou por acidente automobilístico. Os limites, né, da fratura e extensão da comunição, eles vão depender da posição que o pé se encontrava na hora em que aconteceu esse trauma, né, em a hora que foi dissipado isso. Então, a quantidade de força, a porosidade do osso, indivíduos mais jovens, indivíduos mais velhos, né, a porosidade desse osso também vai ter o seu papel. Então, com isso, nós podemos ter forças de compressão agindo aqui, por exemplo, né? Se o indivíduo está sofrendo uma queda em pé, por exemplo, né? Ele tem uma força, né, causada então pela gravidade e depois uma força também de reação aqui ao nível do solo. Isso vai depender do posicionamento que está o corpo também desse indivíduo, e nós poderemos ter então tanto uma parte de compressão axial, pode existir também
uma flexão ou extensão, pode ser que no momento haja um momento de flexão e extensão, ou de posição de varo, né, em relação à tuberosidade do calcânio. Então aqui nós observamos então, a força de compressão axial, né, a força de reação, aqui de que maneira se existe uma flexão ou extensão, dependendo, e aqui se existem os movimentos de varo, né, da tuberosidade. E o diagnóstico, como é que nós vamos fazer o diagnóstico dessas lesões das fraturas do calcânio? Pela história do paciente, você vai ter já aquele paciente que vem contando, teve um acidente automobilístico, teve uma queda, né, e ele vem com dor, com edema, com equimose muitas vezes. Nós temos que lembrar que ele pode ter sim fraturas associadas. Então aqui nós estamos vendo clinicamente, né, aspectos, né, comprometendo a parte posterior aqui do calcânio, áreas de equimose. Às vezes os pacientes eles não vêm no mesmo dia. Às vezes ele cai, acha que não foi nada, faz um tratamento caseiro, né, e acaba voltando 2 ou 3 dias, às vezes até uma semana depois. Claro que quanto mais tempo passa, pior vai ser, e mais edemaciado, mais flictenas, enfim, né, em pior estado vai estar esse calcânio, e muitas vezes também isso vai dificultar o tratamento, a instituição do tratamento, né, quanto mais tempo passa para chegar a isso. E temos que levar em consideração, como nós havíamos comentado antes, outras fraturas que podem estar associadas. Nós podemos ter fraturas ao nível da coluna, nós podemos ter no próprio pilão tibial, né? Fraturas no planalto tibial, fraturas no colo do fêmur. Enfim, temos que fazer investigação se esse paciente não tem outras fraturas associadas. Ainda com relação ao diagnóstico, como eu comentei com vocês, a anamnese ela é fundamental para sabermos que tipo de trauma ele teve. Se foi um trauma de menor energia ou de maior energia, um trauma de altura, mas quantos metros? Foi de 2 metros, de 4, de 6 metros? Enfim, né? Se ele foi num acidente automobilístico, né? Que velocidade estava, contra o que houve esse trauma que ocorreu, a energia, então, para a gente ter uma noção com relação à energia envolvida nesse trauma, o tempo decorrido desde que houve o momento do traumatismo, conforme eu já comentei, tem alguns pacientes que demoram um tempo maior até eles chegarem até o tratamento, virem para que a gente faça o diagnóstico. Deve-se levar em consideração o paciente, né, com relação à parte do paciente, que idade tem esse paciente, se esse paciente é jovem, se ele tem uma vida esportiva, se ele tem, né, qual é o tipo de atividade que esse paciente tem, ou se ele é um paciente mais idoso, tá, de repente teve uma queda, né, ou, aí você vai levar em consideração se a qualidade do osso desse paciente já é um tanto quanto porótico ou não. Enfim, as atividades do paciente também, se ele é esportista, se ele tem uma demanda grande sobre esse calcânio, né? Ou se ele é um paciente sedentário, que, né, vai ter uma expectativa menor com relação... Tudo isso serve para que você vá fazendo, vá colocando na sua tática em termos de o que você depois vai poder propor para esse paciente para conseguir ou atender aquelas demandas que esse paciente tenha. A profissão que ele tem, se ele trabalha muito em pé ou não, que hábitos também é importante, outros hábitos, doenças prévias, se ele é diabético, se ele é fumante, todos esses fatores são fatores que podem complicar também depois e serem fatores que podem mexer com a parte da microcirculação desses pacientes, dificuldade para cicatrização ou em caso de cirurgia, fazer com que haja uma propensão maior à infecção, como a gente sabe no caso dos diabéticos, né? Então, aqui nós vemos várias situações onde a gente deve procurar investigar qual foi o tipo de trauma, né? Afinal de contas, isso tudo a gente tem as informações junto com o paciente, né? E até casos mais graves, onde a gente vê aqui com fraturas expostas, né? Com casos realmente bem mais graves.
Quanto agora, nós terminamos de fazer a parte do exame clínico, de colher a história do paciente, então vamos agora partir para os exames de imagem. Nós precisamos solicitar exames de imagem, radiografia, né, em perfil, né, do retropé, um AP do pé, incidências de Harris, que é uma incidência em axial do pé. Essas incidências em axial, elas permitem uma boa visibilização das estruturas. Aqui, como para se fazer esta incidência de Harris, o raio fica nessa parte posterior, angulado em torno de 45 graus, aqui apontando para a região do calcâneo e da subtalar, né, para obtermos, né, aqui vemos raio-x, vemos áreas com fratura. Aqui, como nós havíamos comentado antes, ângulo de Baylor, aqui num calcâneo normal, aqui o ângulo de Giussani num perfil também normal, aqui numa tomografia, né? Então, por exemplo, radiografias, se o paciente tem queixas, mas é importante você investigar, avaliar se esse paciente não tem queixas na coluna também. Às vezes precisa fazer a radiografia da coluna, fazer uma série de tornozelo para ver se esse paciente também não tem fraturas, né, ao nível do pilão tibial. Tomografia computadorizada, muitas vezes ela é importante, né? A grande maioria das vezes é importante para você conseguir fazer um estudo mais acurado de como estão esses traços de fratura, qual o comprometimento exato, né, desses traços, se eles são traços intraarticulares principalmente. Radiografia em perfil do retropé, também é importante para avaliar, né, os ângulos, conforme nós já havíamos comentado aqui. E no caso da fratura, né? No caso da fratura, você, em termos do exame de imagens que você vai pedir, então as radiografias, o frente, um perfil, um axial de calcânio, as incidências de Broden, e a gente tem aqui tem uma imagem, mas vocês, um pouquinho mais à frente, a gente vai comentar como é que são obtidas essas incidências de Broden, que dão possibilidade de se ver melhor como é que está a articulação subtalar. Ou então, no caso de tomografias, né, olha essa tomografia aqui, que importante lesão do calcânio, né, vejam aqui, uma lesão grave. Ajuda a entender a fratura, ajuda a reconhecer o tamanho e a localização dos fragmentos e a classificar, né? A tomografia ajuda também na classificação. Por exemplo, a classificação de Sanders, que é uma das classificações que nós vamos apresentar. Aqui ainda com relação, voltando aqui ao ângulo de Baylor, né, e nos exames de imagem, o ângulo aqui formado nessa parte posterior e esse que passa, né, nessa outra linha, intersecção desses dois, o ângulo normal em torno de 20 a 40, né, e ângulos menores, eles acabam acontecendo porque a tendência por uma fratura por compressão é que haja uma fratura e que esse ângulo, então com isso vai haver um rebaixamento nessa área, com a fratura do calcânio, e esse ângulo vai diminuir, né, a sua mensuração, vão ter valores menores. E quanto menor esses valores, lembra que eu falei que é um fator também preditivo, mais grave essa fratura, e se ficar um resquício também de insuficiência, né, nesse ângulo de Baylor, você corre o risco também de ter resultados piores, né, no seu tratamento cirúrgico. E aqui, só chamando a atenção de novo, aqui chamando que esse ângulo de Giussani, a maneira com que ele é construído aqui, né, e que pode variar, como a gente viu lá, de 90 a 105 graus, 95 a 110 graus, né, ou então até em torno de 120, 130 a 140 graus. Aqui nós estamos vendo na radiografia. E aqui como fazer aquelas incidências de Broden, que essas incidências nós temos o tubo do raio-x é posicionado nessa direção, o raio aqui está mostrando o raio e a inclinação desse tubo aqui, ó, ela vai de 10 a 40 graus. Então, e aqui você vai fazendo os movimentos aqui de rotação com o pé em rotação medial. E aí você vai obtendo estas imagens com 10, com 20, com 30 e com 40 graus aqui. Então, da inclinação
né, que você tem aqui com relação à inclinação do raio, que vai de 10 a 40 graus. E essas são as imagens, e essa é a maneira que você consegue ver melhor a subtalar. Com relação ao axial de Harris, ele vai te dar essa imagem, que é uma boa imagem da parte do calcânio. Lembra daquele raio que ele entra com aquela angulação de 45 graus posterior? Aqui nós conseguimos ter uma boa visibilidade aqui do sustentáculo do talos na parte medial, aqui a parte central e a parte lateral. Vejo a fíbula aqui lateralmente, né? Aqui vejo que nessa imagem ó, tem ela foi capaz de pegar uma fratura, né, uma fissura, na verdade, aqui, porque não tem deslocamento, uma fissura do calcânio, que poderia ser tratada aqui de forma conservadora. Aqui uma fratura interessante, essa é a fratura do saltador ou a fratura dos amantes, né? É a Jumper's Fracture ou Lover's Fracture. Ela é chamada dessa forma, né, fratura de saltadores ou do amante, porque usualmente ela é vista em pessoas, né, que saindo de uma janela para escapar ou da polícia ou de um marido ciumento, ele acaba, para não correr riscos maiores, correndo o risco de saltar da janela, ou seja, de uma área elevada, e aí acabar fazendo uma fratura ao nível do calcânio, e ela é associada com uma fratura ao nível da coluna, né? Então, mostrando que é um trauma realmente com uma força bem interessante, que foi importante porque provocou a fratura do calcânio e também fratura da coluna. E veja que aqui nessa ressonância mostra que existe uma área de compressão aqui posterior, uma fratura aqui, uma compressão posterior, e veja que os outros discos acima e abaixo também se apresentam com áreas, né, também de comprometimento aqui. Aqui houve fratura, mas aqui houve área de comprometimento também desses outros discos aqui, embora não haja nenhum deslocamento. E nessa outra vértebra, sim. Então, tanto a coluna, neste caso, então, fica claro que a gente está olhando para uma fratura aqui bastante instável, né? Uma fratura explosão, né? Tanto na coluna anterior como do meio, elas estão interrompidas, e além disso tem edemas nas partes moles e tem envolvimento né, também da coluna posterior, do calcânio, e observa-se também edema, né, na medula, né, dos corpos adjacentes pela carga severa. Ali na parte final, aqui eu estou falando a respeito desse exame daqui, e aqui eu estou falando da fratura do calcânio. E quanto à classificação? Nós vamos falar basicamente de duas classificações que nós vamos apresentar aqui. Por que nós temos que falar de classificação? Porque as classificações elas nos dão uma ideia da gravidade da fratura e também nos dão uma ideia com relação a que as menos graves nós podemos até mesmo tratar de forma conservadora. E as mais graves, então, elas já nos preparam para que nós tenhamos desafios maiores em termos cirúrgicos, de indicação cirúrgica, de tratamento cirúrgico, tentativa de redução, enfim, para buscar melhores resultados. Então, por isso que as classificações são importantes. Nós vamos falar aqui sobre a classificação de Sanders e a classificação de Exis-Lopresti. Bom, quanto às classificações, nós podemos classificar também as fraturas, sem contar nessas duas classificações que eu falei anteriormente, mas nós podemos classificar uma fratura se ela é exposta ou se a fratura é fechada. Se é uma fratura intraarticular, que tem comprometimento intraarticular, ou se é uma fratura extraarticular. Lembra aquela fratura que era uma fissura apenas que eu mostrei há poucos momentos atrás, do calcânio, somente numa parte que não tinha contato com a articulação, aquela é uma fratura extraarticular, né? Ou então, se existe lesão de partes moles, e olha aqui que importantes lesões nós estamos conversando aqui nesses casos, né? Se tem alguma doença associada e qual a energia envolvida no trauma. Provavelmente, esses dois casos aqui, quando se fala em energia, nós falamos em traumas de alta energia. Com relação à parte radiográfica, aqui, mais uma vez, mostrando, né, a correlação entre a fratura
vejam a alteração do ângulo de Baylor aqui, que está diminuído. E aqui, se observa num axial de calcânio, aqui mais uma vez os tentáculos Thales, uma fratura que pega também essa porção lateral, a coluna lateral, temos uma fratura com abaixamento na parte central aqui da subtalar. Então vejam aqui, tem comprometimento aqui, tem comprometimento da parede, a faceta posterior também está envolvida, e mecanismos aqui que aconteceram, né, como a gente já falou, de compressão, momentos de varo valgo e também de rotacionais, né, durante o momento dessa fratura. E aqui você pode muitas vezes, com essas informações, serem úteis, essas informações são úteis para que você possa, de repente, colocando um pino, né, na hora que você vai fazer a sua cirurgia, ou se você vai tentar fazer o tratamento somente minimamente invasivo, percutâneo, ou se você vai fazer até mesmo o tratamento cirúrgico, quando você passar um pino para você poder saber em que posições você vai mover isso como se fosse um joystick, né? E fazendo com isso a tentativa da redução, né, dos traços dessas fraturas. A classificação de Sanders, agora, uma classificação proposta em 1993, ela é baseada, né, basicamente no ponto mais alto da faceta posterior. Tá? Então, assim, que é dividido, então, divide-se aqui em 3 linhas, A, aqui, B e C, dentro, né, de 4 segmentos. Veja que forma um segmento aqui na parte A, no B, no C, e tem uma parte aqui que é a mais medial, que seria do sustentáculo. Então, tem uma porção, esse lado seria o lado lateral, né, lado lateral, aqui uma parte central, aqui seria a parte medial, e aqui a última parte seria a parte do sustentáculo do talos. Então, aqui são algumas imagens, né, aqui se observa uma fratura que não está, olha, o sustentáculo do talos está bem, e ela está pegando essa porção mais lateral. Né? Aqui está pegando uma região central, e aqui já é quando nós temos comprometimento já, aqui tem uma fratura já no sustentáculo do talos. Aqui a mesma classificação. Nessa classificação aqui não está mostrando, mas tem o tipo 4 também, na classificação de Sanders. Então, nós temos o tipo 1 até o tipo 4. Desde que no tipo 1, essas fraturas elas se comportam por exemplo, sem desvios importantes, né? Já no tipo 2, no tipo 3 e no tipo 4, o desvio dos fragmentos ele é bem maior, né? No tipo 2, aqui, nós temos basicamente a formação aqui de 2 fragmentos, né? Aqui e aqui a formação, né, de 3 fragmentos, né? 2 traços de fratura, aqui temos um traço de fratura na linha articular e aqui nós temos 2 traços de fratura na linha articular. Então, nós temos os tipos 1, o tipo 2 e o tipo 3. E aqui eles podem, de acordo se eles comprometerem a parte mais lateral, mais central ou mais medial em relação ao sustentáculo Thales, ele vai ficando. Aqui é tipo A, porque é mais lateral. Aqui é um tipo 2B, porque está pegando a parte mais central. E aqui é tipo C, porque está pegando a parte mais medial aqui, ok? Então, e o tipo 3, nós temos 2 traços de fratura, 3 fragmentos articulares, e é dessa forma que se tem a classificação. E no tipo 4, esses fragmentos eles estão ainda, tipo com 4 ou mais fragmentos em si, você tem fraturas realmente bastante cominutivas e com pior prognóstico, né? Já a classificação de Exis-Lopresti, que é outra classificação que nós ficamos de apresentar, é uma classificação que ela basicamente se divide em 2 tipos, né? Tem várias, você pode ter aqui A, B, C, D, E e F. Mas basicamente tem dois tipos. Um tipo que é de depressão central, veja uma carga que acontece aqui acima, o talos comprime aqui a região do calcânio,
e faz essa abertura aqui e os traços de fratura nesse estilo. Então essa é uma fratura em depressão articular, que é esse primeiro tipo aqui, ela é mais frequente, com linha de fratura avançando a partir lá do ângulo de Gisane, né? E contornando a face posterior e a faceta posterior, né? Do calcâneo. E tem esse outro tipo de fratura, que é a chamada fratura, então, em língua, né? Onde, que é basicamente esse tipo aqui, o D e o E, né? Onde você tem uma linha de fratura que se prolonga ao longo do eixo axial, certo? Você tem também aqui ao longo do eixo axial, e ela vai em direção, então, plantar, né? Conforme vocês estão observando aí nas imagens. E agora essa classificação. Por que nós estamos falando e comentando sobre classificação? Porque é importante a gente saber, em termos da classificação, para o tipo de paciente, qual é o paciente que sofreu tal tipo de trauma e como se classifica a fratura que esse paciente sofreu, né? Então, qual a fratura e como nós vamos classificar essa fratura, né? E, finalmente, por que a gente faz tudo isso? Para também termos uma noção de qual o tipo de tratamento que nós vamos propor para resolver o problema desse paciente com essa fratura de calcâneo. Temos que chamar atenção aqui que para o sexto elemento, né? O sexto elemento são as lesões associadas. E são as lesões de partes moles. As lesões de partes moles, elas proporcionam a quantidade de força e a energia do trauma. E o que elas podem causar? Edema, equimose, lesão grave dos tecidos moles, fratura exposta, pode ser secundária, o edema pode ocorrer flictenas, né? A presença então das bolhas em qualquer lugar do pé, isso pode acontecer. Olha, aqui não tem flictenas, mas na próxima a gente já vai observar, mas tem áreas de equimose, né? Síndrome compartimental, embora seja raro, em torno de 1, 2%, mas ela pode acontecer e a gente tem que estar preparado para saber sobre isso. Ainda com relação a lesões associadas e traumas em partes moles, existe uma classificação aqui, que é a classificação de Czerny, que, por exemplo, nós temos a Czerny 0, é quando nós temos um dano mínimo aqui. A lesão indireta, uma fratura simples, ou seja, classificando em termos de partes moles, é o grau mais leve. Aí nós temos o Czerny 1, onde nós podemos ter já alguma abrasão, né, uma contusão ou abrasão superficial que pode mostrar, e temos ainda uma fratura simples. Agora aqui nós já está ficando mais grave. Nós temos um Czerny 2, já temos abrasões profundas, né? Vejam aqui na região do calcâneo, contusão da pele, músculo muitas vezes pode estar comprometido, já tem uma fratura, porque tudo isso, provavelmente nós já vamos ter uma fratura mais grave, porque o que isso está mostrando? Que esse envelope de partes moles, ele sofreu mais com isso, né? Então provavelmente porque o trauma teve uma energia maior. Então, traumatismo direto, lembrar que podem acontecer as síndromes compartimentais. Então, tem que observar esses pacientes, embora seja uma quantia pequena, como eu falei, de 1 a 2%. E uma classificação de Czerny 3, essa é mais grave ainda, nós temos lesões bem mais complexas aqui. Então, mais uma vez a gente fala, não basta a gente observar somente os traços da fratura, temos que ter uma atenção toda especial para o envelope de partes moles. E uma Czerny 3, nós já temos contusão extensa da pele, subcutâneo, lesões muitas vezes por esmagamento, dano grave em músculo, bolhas, né, as flictenas, e fraturas, geralmente são fraturas graves, onde você vai esperar fraturas, né, tipo 3, tipo 4, enfim, com deslocamento, com vários fragmentos. Então veja aqui, lesões de partes moles, esse trabalho de 99 no Journal Orthopedic Trauma, ele mostra que a síndrome compartimental pode acontecer, ela é rara, mas ela pode acontecer. Então a gente tem que ficar bem atento para que não haja sofrimento nervoso e vascular como consequência, né, de uma síndrome compartimental.
Nas lesões ainda associadas, nós temos que ter cuidado com essas fraturas mais graves, as fraturas tipo 3, né? Onde nós temos aqui esse trabalho, um trabalho de 2003, publicado no Journal Bone and Joint Surgery, de 2003, que ele mostra o seguinte: em 503 fraturas, 43 dessas fraturas do calcâneo eram fraturas expostas, ou seja, 8,5% das fraturas eram expostas. Destas, houveram 86% tiveram infecção. E destas, 19 seguiram com osteomielite, ou seja, 44% com osteomielite. E vejam aqui o tipo da fratura. Observem, tipo 1, que é mais leve, tiveram dois casos que evoluíram para infecção. Mas o tipo 3 tiveram 25 fraturas e dessas 25, vejam, 44%, 13 delas evoluíram para infecção. Ou seja, quando você se deparar com uma fratura do calcânio, você já classificou ela como um tipo 3, que provavelmente você tem toda aquela comprometimento de partes moles, de todo o envelope dessa fratura, você tem que ficar bastante atento, porque em fraturas expostas, né, estou falando em fraturas expostas, elas têm uma alta propensão a acabar evoluindo para uma infecção, vejo que 86%, e a metade disso acaba indo para, segue com infecções mais graves, com osteomielite. Historicamente, agora, quanto ao tratamento das fraturas do calcânio, antigamente procurava se tratar conservador, porque os resultados eram tão fracos, tão ruins com o tratamento cirúrgico, que a opção era tratar de forma conservadora. Mas as coisas elas evoluíram também, a maneira de se abordar essas fraturas, esse comportamento em relação às partes moles, fazendo com que a gente respeite a evolução das partes moles. Muitas vezes a gente vai ver mais à frente a colocação de fixadores externos durante esse período, né, de lesões mais graves, e deixar para fazer o tratamento definitivo depois no segundo tempo. Então, assim, pacientes com edema, flictenas, né, ferimento aberto, não realizar tratamento definitivo desses pacientes. Então, respeitem o envelope de partes moles. Pacientes diabéticos, pacientes com tabagismo, doença vascular, estase venosa, tudo isso aumenta os riscos de lesão e complicações de partes moles se você fizer tratamento cirúrgico. Mesmo não tratando cirurgicamente, esses pacientes têm maior risco de complicações. Tratamento conservador, pacientes com sistema imunológico, estado geral comprometido, né, pacientes subnutridos, doença renal crônica, drogados, etilistas. Esses pacientes, muitas vezes, você tem que ponderar esses problemas desses pacientes e não indicar tratamento cirúrgico. E, de repente, esses pacientes é melhor você tratar ou tentar tratar conservador, porque você vai ter menos complicações do que se tentasse tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, ele é voltado para as fraturas intraarticulares desviadas em pacientes mais jovens, que têm uma expectativa e um uso maior sobre esse pé, enfim, esse membro inferior, suportando carga, mais do que um paciente mais idoso, por exemplo. E o objetivo nessas fraturas, como sempre, o objetivo é tratar e restaurar a anatomia do calcâneo. Deve-se postergar a cirurgia até a redução do comprometimento, como eu falei antes. Se tem comprometimento de partes moles, postergue essa cirurgia. Deixa para fazer mais tarde, quando melhorar as partes moles. Vamos então ver, inicialmente, o tratamento conservador. Então, ficam para aqueles casos com lesão com pequenos desvios de menos de 2 milímetros, lesões graves de partes moles, politrauma, né? Então, você tem que dar atenção, primeiro, salvar a vida desse paciente. Enfim, se esse paciente tem outras questões mais graves que estão acontecendo, isso não quer dizer que você não vai tratar esse paciente. De repente, pode fazer o uso, colocar um fixador externo, né, nesse paciente, agir de forma minimamente também invasiva, para que o paciente fique também mais fácil para manusear esse paciente, muitas vezes numa UTI, e depois, quando ele melhorar de todo o seu estado geral, aí você pensa num tratamento, né, cirúrgico, ou ele vai tratar de forma conservadora esses pacientes. Então,
Diabetes, fumante, doença cardiovascular, nós já comentamos. Idosos que são pouco ativos, também você pode fazer tratamento, propor tratamento conservador. E pacientes que não são colaboradores. Ou seja, aqueles pacientes psiquiátricos, pacientes que você já prevê que você vai ter problemas no pós-operatório, você vai dizer que ele não vai poder apoiar e ele vai apoiar, enfim. Esses pacientes você já deve prever isso e então é mais fácil você indicar o tratamento conservador. Você tem menos complicações. Então vejam aqui, como havia comentado antes, uma fratura, né, sem deslocamento e que pode ser tratada de forma conservadora. Né? Então vejam aqui, tratamento conservador muitas vezes na fase mais aguda é elevação, né, colocação de uma imobilização, às vezes tem que ver também como é que estão as condições de pele, mas geralmente para tratar conservador você tem melhores condições de pele desses pacientes, elevação, gelo, né? Então tratamento conservador, gelo, elevação, repouso, né? De preferência você não colocar gesso nesses pacientes, né? Ou colocar alguma atadura, alguma coisa que seja removível, alguma coisa que seja bem fácil você ter acesso à área de pele desses pacientes, porque eles podem estar ainda em fase de evolução daqueles processos, da formação de flictena, para enfim, para comprometimento, e a gente vê melhor como é que está essa pele. E ele deve ser preconizado que sejam feitas movimentações precoces nesses pacientes, embora você não vai fazer liberação para carga, né, total. Então você pode usar muleta e sem apoio, né, de carga nesses pacientes nas fases mais iniciais, e à medida que for evoluindo e você vai acompanhando com a radiografia, com a clínica desse paciente, você daí pode pensar, então mais tarde, já em fase de consolidação, começar a dar o apoio de carga. E o tratamento cirúrgico agora? Como é que fica uma parte de tratamento cirúrgico desses pacientes? Então, quando nós temos fraturas complexas, né, fraturas, né, com comprometimento articular, conforme nós já comentamos, né, fraturas com deslocamento, então são áreas em que você tem indicação para tratamento cirúrgico. E as vias de acesso? Nós podemos fazer via de acesso lateral ou via de acesso medial. É muito mais utilizada a via de acesso lateral, conforme nós estamos vendo aqui. Ela permite acesso para fazer uma redução direta, se permite fazer a visibilização da faceta posterior, articulação calcâneo-cuboide e face extra-articular. Já a parte medial, mas como é que eu vou fazer que se do outro lado eu não consigo enxergar de uma maneira adequada? Mas você pode fazer por redução indireta e você conseguir, então você deve planejar começar a reduzir pela parte mais medial do sustentáculo do talos, e aí você vem montando essa fratura de medial para lateral, e a sua abordagem é lateral. Então essa é a incisão na pele, e chama atenção aqui de uma coisa para vocês, que existe risco, 10% dos pacientes, 2 anos depois da cirurgia, ainda tem alterações sensitivas ao nível do seu pé, da sensibilidade ao nível do pé, por 2 anos até. Por quê? Por comprometimento, né, do nervo sural. Lembrar que o nervo sural passa, né, junto, né, próximo da região aqui assim, mais ou menos, vai ficar bem no campo de exploração, onde você vai abordar o calcâneo, então você deve identificar o nervo e proteger esse nervo e não fazer lesão. No outro lado, nós temos a via de acesso medial, ela é menos utilizada, ela tem, porque aqui existem elementos nobres, nós temos a parte de artéria, a parte nervosa, então tem artéria tibial posterior, tem nervo tibial posterior, enfim. Aqui, então você deve usar isso quando necessário, né, para fazer redução com visão direta do sustentáculo do talos. Mas você não vai ter não vai ser um elemento adequado para você enxergar o restante das outras articulações. Então, não é muito bom, não é boa a abordagem para você ver além do que o sustentáculo do talos. Então, ele permite uma redução direta da tuberosidade e da parede medial. Alterações do calcâneo é pouco visibilizada e a redução só é possível de modo indireto. E a calcâneo cuboide, ela não é visibilizada e a parede lateral também você não consegue
acessar por esta via. Então, temos que ter muito cuidado com o feixe vásculo nervoso também, que passa próximo, né, dessa região. E a indicação absoluta agora para tratamento, para redução aberta e fixação interna nas fraturas do calcânio. Fraturas assim graves como essa do calcânio, que pode vir até comprometer aqui e dar um impacto ao nível da passagem dos fibulares, né, que nós vemos aqui. Se houver esse tipo de comprometimento, também tem indicação de você fazer. Uma tuberosidade que tenha ficado em varo, um desvio grande da parede lateral, né? Se você tem um desvio grande da parede lateral, também são indicações de você fazer a redução aberta e a fixação. E os implantes, geralmente você deve usar implantes pequenos, implantes, né, placas que tenham baixo perfil, né, parafusos, né, que sejam, né, de tamanho também pequenos. Quando você usar parafusos de tração, né, no máximo até 3,5, aqui com relação às placas, conforme falei, de baixo perfil, e placas especiais. Existe também uma série de fornecedores de implantes, né, implantes especiais, com desenhos especiais, que podendo elas ser bloqueadas para parafuso fazer bloqueio na própria placa, né, ou não, e também a possibilidade de utilização de fixadores externos, seja fixadores externos convencionais, como o Elisara, por exemplo, ou então de mini fixadores, aí em técnicas, né, com mini fixadores, como estamos vendo aqui. Aqui estamos observando a redução, colocação de placas, de parafuso, aqui também uma outra vista. Vamos, conforme havia comentado, também existem técnicas minimamente invasivas, placas, né, menores também, úteis quando o risco de danos às partes moles ele é alto, né, para incisões extensas. Deve ser realizada de forma precoce, antes que já haja uma organização do hematoma fraturário. E os fixadores externos, eles, conforme eu comentei, eles são voltados mais para tratamento quando você tem comprometimento das partes moles, do envelope de partes moles, nas fraturas expostas, né, em Sanders 4, quando você tem, então, número grande de fragmentos com deslocamento, muitas vezes até mesmo com indicações de artrodese primária da articulação subtalar. E parafusos canulados, né, também para redução e estabilização de fraturas extra-articulares, você também pode lançar mão. Aqui uma vista dos marcos aqui, que é a fíbula, aqui a porção lateral e aqui a área de incisão, e você pode utilizar esses fios aqui para fixar no osso e ajudar a fazer esse afastamento, conforme vocês estão vendo, e aqui tendo acesso às áreas da fratura para fazer a redução. Aqui lembrando mais uma vez da importância da passagem, né, do nervo sural, e que deve se cuidar para que não haja lesão desse nervo sural, e aqui afastando também os tendões dos flexores, dos fibulares, desculpe. E a proteção do nervo sural, já comentei, dos 10% de alteração 2 anos depois, é quando você compromete aqui, né, as terminações aqui do nervo sural. Então, aqui na cirurgia, você deve, quando localizar o nervo, proteger para que não haja depois sequelas. Aqui vemos rapidamente a cirurgia. A gente pegou aqui um demonstrativo, aqui colocando para usar como um joystick, né? E aqui você utilizando uma placa. Essa placa permite que você faça uma fixação provisória nela, aí você começa a fazer a fixação dos fragmentos encontrados. Aí, aqui você está fazendo a fixação da placa, agora você já está fazendo essa porção aqui superior do calcânio, juntando-se com a porção anterior. Aqui você já fez isso, tirou o elemento de fixação provisória e vai fazendo a fixação dos demais parafusos. Tem parafusos que são parafusos bloqueados, que servem já para bloqueio e tem com ângulo já fixo na própria placa. Depois você retira e com isso faz o fechamento. Aqui mais uma vista de aspectos cirúrgicos, tá? Da abordagem, aqui a vista da articulação subtalar.
Técnica cirúrgica, você deve traçar uma tática de iniciar a chave, né, da redução. Você começar pela redução do lado, você faz abordagem lateral, mas você vai lá, observe aqui, você vai lá do lado do sustentáculo do talos e já procura fazer ou mobilizar ele de maneira a tentar já trazê-lo para uma posição mais adequada. Depois você vem montando a fratura de medial para lateral. Tá? Lembre, como eu falei, você pode usar de fios de Kirchner para manter provisoriamente esses fragmentos reduzidos à medida que você vai conseguindo reduzir e depois colocação da placa e a fixação desses fragmentos, né? Ou através da placa ou através de parafusos com esse objetivo. Então, a redução da superfície articular, você deve reduzir, né, as facetas, também deve procurar reduzir na parte anterior a articulação calcâneo-cuboide, procurar reconstituir esse ângulo de Behler, lembra lá de 20 a 40 graus, e cuidar também para que não fique muito largo, né, a parte do calcâneo, porque depois os pacientes podem ter problemas para calçar. E o varo você deve sempre procurar corrigir, não deixar varo, né, com relação na reconstrução da fratura do calcâneo. E na técnica cirúrgica, então, redução da faceta posterior no sustentáculo, o pino de Schanz na tuberosidade ajuda para você trabalhar como um joystick, fixações provisórias com fios de Kirchner, como foi falado, raio-x transoperatório de Brodin para que você tenha, lembra o raio-x de Brodin naquelas 4 incidências lá com 10, 20, 30 e 40 graus de inclinação do raio, isso pode te dar uma ideia já de como está sendo recomposta essa articulação subtalar. E a osteossíntese interna com parafusos e placas, aí tem várias placas tipo H, Y, terço de cana, placas, né, de compressão, LCP, muitas vezes você tem que pensar na possibilidade de uso de enxerto esponjoso, né? Muitas vezes são fraturas que você tem uma perda grande, com grande compressão, você pode ter uma perda significativa. Aqui lembrando mais uma vez que no transoperatório você pode então lançar mão das incidências de Brodin para melhor ver a articulação subtalar. Aqui ainda com os fios no transoperatório você numa incidência de Brodin aqui para poder ver como está ficando essa subtalar. Aqui já preparando, por exemplo, o paciente antes da cirurgia, você já pode preparar ele de maneira a já saber de que maneira você pode obter essas imagens no transoperatório para saber se você está tendo uma boa redução. Aqui aspectos já com a colocação da placa e o fechamento não deve ficar com os pontos muito tensos, né, para você evitar problemas então de deiscência e tudo mais. Aqui são exemplos então de radiografias, né, de casos, de fraturas. Aqui tratados, né, aqui no transoperatório, aqui já com a colocação das placas, parafusos para fazer a redução e manutenção, né, e a recuperação do ângulo de Behler e das superfícies articulares. Quando nós temos partes moles lesadas, como já tínhamos comentado, o importante é a redução. Pode ser feita de forma fechada, utilizar de ligamento taxia, isso precisa ser nas primeiras, né, você não pode deixar passar muito tempo, senão depois você não consegue mais utilizar da ligamento taxia e pode fazer uso de um fixador externo. Vejam aqui uma lesão grave, ainda com flictenas, e aqui a utilização de um mini, né, fixador, né, para reduzir a fratura. Então aqui exemplo, na colocação de um fixador externo, você vai fixar uma parte na região aqui da tíbia, né? Aqui a gente tem a parte da tíbia distal, aqui tem uma parte mais anterior e aqui uma parte no calcâneo. Aí você vai fazer a colocação das barras, procurar já ganhar esse aspecto, veja que você estabilizou com a primeira barra lá entre a parte que está ao nível do médio pé e da tíbia, e aí você pode também ganhar essa distância, porque muitas vezes a fratura do calcâneo aqui é que vai ter acontecido essa diminuição desse tamanho. Então você pode fazer isso, vai regular isso, até que você tenha obtido um melhor posicionamento, e aqui você tem a evolução e o aspecto final já com o fixador colocado. Aqui o aspecto clínico de um mini fixador,
é próprio aqui no caso para fraturas do calcânio. E aqui com relação ao ângulo de Behler, conforme a gente tinha conversado, que o resultado funcional está intimamente ligado, né, com o ângulo, tanto o ângulo inicial, que mostra que o trauma foi mais violento, como também se esse ângulo não for recuperado, os resultados vão ser piores depois lá. Então, ângulos menores do que zero, né, eles são igual a mau resultado, conforme esse trabalho já publicado no Journal Orthopedic Trauma de 99. A redução da fratura, né, ela deve ser anatômica, ela é importante você buscar por uma redução anatômica, mas mesmo, você tem que levar isso em consideração, mesmo se você conseguir uma redução anatômica, isso não é garantia que o indivíduo vai ter um bom resultado, que não vai ter uma osteoartrite traumática. Isso não é garantia, mesmo que você tenha feito como esse trabalho de 2000 e 2002 que vocês têm aqui mostrados abaixo. E para finalizar, a cirurgia, material de síntese intra-articular pode acontecer de você fazer a redução e muitas vezes encontrar materiais de síntese, parafusos que atravessem a articulação. E quanto menor a quantidade de síntese, né, no local, isso menor a chance de infecção. Então, se for possível você conseguir fazer redução e manter com menor quantidade de síntese possível, menor é o risco de ter uma infecção. E artrodese? Quando que existe casos para artrodese? Quando tivermos, muitas vezes, lesões muito graves, muito extensas, veja aqui com grandes perdas ósseas, mesmo assim com grandes perdas ósseas, pode ser um desafio maior ainda, porque você não tem osso ali, muitas vezes tem que usar de enxertos, enfim. Quando você tem grandes perdas em lesões de Sanders 3 ou 4, impossibilidade absoluta de se ter uma redução, muitas vezes pode ser que seja indicado artrodese, né? Que a artrodese venha a ser indicada nesses casos. Vejam, esse trabalho aqui no Journal of Orthopedic Trauma é um trabalho de nível A, é um trabalho foi publicado em 2003, um prospectivo comparativo, tratamento conservador e cirúrgico, 424 pacientes. Nesse trabalho, depois nós vamos, provavelmente vai ser o trabalho que a gente separou também na parte de evidências, mas esse trabalho mostra aqui se o ângulo de Behler tiver abaixo de 0 graus, tem 10 vezes mais chance, né, de acabar indo para uma artrodese secundária, né, se ele tiver um ângulo de Behler acima de 15 graus. Aqui, por exemplo, as Sanders 4, que são fraturas bem graves, muito graves, mais graves, tem 5 vezes mais chances de evoluir para uma artrodese secundária do que uma classificação 2. Né? Aqui, se o indivíduo tem pensão ou não, né? Pensão, se o indivíduo recebe alguma coisa em termos de previdência e tudo mais, ele tem 3 vezes mais de chance do que o indivíduo que não tenha isso, tá? De ir depois para uma artrodese secundária. E conservador, muitas vezes o tratamento conservador acaba tendo como consequência 6 vezes, né, chance também de ir para uma artrodese secundária em relação ao tratamento cirúrgico. E ainda com relação aos fatores preditivos ligados, então, por exemplo, ao paciente, se ele tem diabetes, se ele fuma, né, se o paciente é idoso, a parte que envolve obesidade, a personalidade do paciente, se ele é doente psiquiátrico, fumo, bebida, enfim, se ele não for um paciente colaborativo, todos esses são fatores preditivos a respeito da evolução desses pacientes. Outros fatores, bilateralidade, então, também transforma mais grave ainda, né, e piora o prognóstico desses pacientes. Alta demanda, se eles têm alta demanda sobre o pé, ou se eles trabalham em pé, também isso tem que ser avaliado. No caso, quando você compara o homem, né, com um trabalho braçal, e se ele tem algum auxílio de suporte financeiro, né, auxílio na caixa, ou seja, de suporte financeiro, quando ele comparado, né, com uma mulher que tem de trabalho autônomo e que tem uma baixa demanda. Veja que é diferente, né, em termos de previsões. E para finalizar a última parte sobre as complicações, nós temos, em caso de complicação, podemos ter infecção, como já falamos aqui, temos que ficar atentos, principalmente para aquelas lesões do tipo 3, né, na classificação como 3.
Artrodese, pode existir casos com lesões graves que tenham que acabar indo para artrodese ou por processos degenerativos, artrite pós-traumática, enfim. E para os pacientes que ficam ainda com queixas, né, com queixas de dor, muitas vezes a forma de tratar essa dor é retirar e fazer a artrodese da articulação que está comprometida. Era isso que a gente tinha nessa parte relacionada, os principais pontos sobre as fraturas do calcâneo. Vamos passar